Como evitar contestações e impugnações nas nossas atividades como peritos e nos nossos laudos periciais? Olá, meu amigo engenheiro eletricista, meu nome é Vitor Stadin, eu sou engenheiro eletricista, atuo no ramo de perícias judiciais há mais de 6 anos, tenho mais de 400 laudos exclusivos da área de engenharia elétrica assinados e sou o autor da formação em perícias judiciais de engenharia elétrica, aqui da Elétrica Forense, onde eu ensino exclusivamente para engenheiros eletricistas as principais perícias da área e também tudo que você precisa para ter sucesso ali no rito processual, no rito pericial, da nomeação à entrega do laudo pericial, tudo isso focado aí nas perícias de engenharia elétrica. E nesse contexto de perícia judicial de engenharia elétrica, é comum, é um direito das partes, tanto a autora como a ré lá do processo judicial, contestarem, argumentarem em relação àquilo que foi produzido pelo perito judicial, né? E essa contestação, ou essa argumentação, ou essa concordância, muitas vezes que acontece também em relação ao laudo do perito, ela serve para que seja produzido realmente uma verdade, uma justiça mais forte ali dentro daquele contexto judicial. E muitas vezes, então, mesmo que o perito tenha feito o melhor trabalho possível, podem surgir contestações. Ou ainda, aquele trabalho realizado pelo perito judicial não está o mais completo possível, foi utilizada uma metodologia errada, tem um resultado errado realmente naquele laudo pericial, ou parte desse laudo pericial está incompleto, ou foi mal formulado, ou foi mal escrito, né? Tudo isso podem gerar aí contestações e argumentos das partes em relação ao nosso laudo produzido. Então quero falar um pouquinho sobre duas etapas importantes de como o engenheiro eletricista pode evitar antes, né, de as partes terem ali a possibilidade de contestarem esse laudo, e depois, se elas contestaram também, o que a gente pode fazer, né, como que a gente pode agir depois da contestação. Para evitar as contestações, é muito importante que esse perito que vai produzir o laudo tenha o conhecimento necessário, não só o conhecimento de engenharia elétrica, mas os conhecimentos de prova pericial, né, de entender como funciona ali a produção de prova pericial, o rito, todo que nós temos dentro do judiciário, saber fundamentar, escrever bem aquele laudo com uma sequência lógica, com argumentos científicos, com realmente um conjunto, né, uma análise sistemática do conjunto de vestígios, dos conjuntos de elementos técnicos e um resultado baseado ali em evidências, um resultado de cunho científico através das metodologias corretas para cada tipo de perícia, para cada tipo de objeto de perícia que nós temos aí na nossa área de engenharia elétrica, respondendo os quesitos também da forma correta, né, evitando, né, fugir pela tangente quando for possível. Nós deixamos um laudo mais completo, mais, digamos assim, que transmita uma confiança maior ali para o juiz daquele caso. Isso eu chamo de laudo pericial blindado, um laudo pericial à prova de contestações, porque ele foi tão bem construído, foi tão bem alicerçado e com uma linguagem correta, com uma sequência de fatos corretas ali, escrita no laudo pericial, que quem porventura queira contestar aquele laudo pericial vai ter enorme dificuldade, porque aquele laudo pericial tem um rigor científico muito forte, traz um resultado realmente a verdade ali para aquele caso, né? Então, antes daquele laudo ir ao processo judicial, né, for anexado lá aos autos processuais, é muito importante que esse perito engenheiro eletricista já construa o primeiro documento, o laudo pericial, da forma mais robusta possível, um laudo pericial blindado, realmente um laudo pericial bem fundamentado. Assim ele vai evitar o próprio retrabalho, né, e quem quiser ali contestar aquele laudo vai ter enorme dificuldade e muitas vezes acaba desistindo porque não achou nenhuma brecha naquele documento produzido pelo perito. Então, se dedicar antes, né, já é uma estratégia muito importante para evitar o próprio retrabalho do perito em alguma eventual explicação ou eventual resposta a quesito complementar ou pedido de esclarecimento das partes.
E depois que a gente entrega o nosso laudo pericial lá no processo judicial, as partes podem então contestar, argumentar, concordar em relação àquele laudo pericial produzido. E geralmente uma das partes, a parte que entende que está perdendo, digamos assim, o processo judicial, ela pode ter uma tendência maior de contestar o laudo pericial produzido pelo perito judicial. E aí, quando esse laudo está bem construído, ela vai ter enormes dificuldades. E, pessoal, é muito importante que a gente entenda também que a contestação faz parte ali do jogo, né, do rito processual, né, esses argumentos em relação a tudo que é produzido nos autos envolve um direito das partes. Então, a gente às vezes tem que se acostumar com algumas questões, né, com as intimações, com as contestações, né, mas a gente também tem que observar racionalmente sobre aquilo que está sendo falado em relação ao nosso laudo. Se a gente entregou um bom laudo com bons argumentos, que tem ali uma metodologia firme, coerente, científica realmente, é bem provável que aquela contestação venha muito mal feita, com base em argumentos fracos, às vezes falando mais sobre quem realizou a perícia do que propriamente a metodologia, os resultados alcançados no laudo pericial, né? Tenta utilizar algum recorte do laudo e fazer uma narrativa diferente a partir de uma pequena parte do laudo, né? Sem englobar todo o conjunto de vestígios que o perito judicial analisou, né? Tentando, como fazem aí com edições de vídeo, por exemplo, pega uma parte, né, e aí dá a entender que todo o laudo envolve aquela pequena porção ali do que foi escrito. Então, o laudo pericial blindado, essa metodologia ensinada na formação em perícias judiciais elétricas, visa deixar esse laudo o mais bem construído possível para que a parte tenha dificuldades realmente em ter esses pequenos argumentos, enfim, em relação à metodologia utilizada pelo perito, e tenha dificuldades realmente de encontrar brechas ali para contestar, e que realmente esse laudo pericial seja, né, que é o propósito realmente da perícia judicial, para auxiliar a justiça, para auxiliar na melhor sentença possível daquele juiz que está como autoridade judiciária naquele caso em específico, naquele processo judicial. Então nós evitamos as contestações escrevendo o melhor laudo possível com base na metodologia científica. Tudo isso ensinado lá dentro da formação em perícias judiciais elétricas, né? A forma de escrever também é algo que ajuda, né? Às vezes o perito utilizou a metodologia correta, mas na hora de escrever ali cometeu algum deslize, deixou algo um pouco ambíguo, né? Que os advogados podem aproveitar para contestar em relação a isso também. Então, ter um laudo pericial blindado, saber a melhor forma de escrever, a melhor sequência, né? Quais são os fundamentos de prova pericial, e tudo isso alinhado aos conhecimentos técnicos da nossa área, os conhecimentos complementares de prova pericial, é algo fundamental para o engenheiro eletricista evitar retrabalhos, evitar ter que responder esclarecimentos ou quesitos complementares, que acaba tomando mais tempo nosso também, e evitar que é o propósito realmente da perícia judicial, é evitar erros, né? Evitar que ali o processo judicial, né, o juiz numa decisão acabe cometendo alguma injustiça. Então, se você quer ser um perito completo e escrever laudos periciais blindados de engenharia elétrica, eu te convido a ir ali na descrição do vídeo, que nós temos a lista de espera da formação em perícias judiciais elétricas, uma formação exclusiva para nós engenheiros eletricistas, que inclusive, além das metodologias, além de todo o rito processual, rito pericial, tudo que você precisa saber do zero para entrar na área de perícias judiciais de engenharia elétrica, você vai aprender as metodologias e como escrever um laudo pericial blindado à prova de contestações. Coloque seus dados ali no link e eu vou te avisar então quando abrirmos uma nova turma da formação em perícias judiciais elétricas. Era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Elétrica Forense, e um grande abraço e até nosso próximo vídeo.